Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kedaico e vamos falar dessa frustrante atuação de João Fonseca, eliminado para Terence Attman na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, né? Eu peço perdão pelo atraso, é que tava tendo o jogo do Sinner e do Diallo, né? Aí eu tava acompanhando o tie-break, esperando para ver o que iria acontecer, quase que foi com um terceiro set. No final, a gente vai comentar no próximo vídeo a vitória do Sinner, mas falando aqui desse jogo, né, eu falei ontem que o João Fonseca tinha um adversário acessível, que tinha uma boa chance de ir para as oitavas de final, poder se testar com um cara do calibre do Taylor Fritz, e eu mantenho a minha palavra. Não é esse jogo que, o jeito que foi, que muda a minha opinião de que o Attman não era acessível. Como eu já disse aqui, esse cara não tem 10 vitórias nível ATP na carreira dele, né? Essa vitória é a oitava nível ATP do Attman na carreira dele, né? E assim, ele estrategicamente deu um nó tático no João. Isso basicamente explica o resultado. Porque assim, o João Fonseca, ele de novo entra em quadra com aquela estratégia assim, básica dele, né? Tipo, que é ser agressivo, tentar sufocar o adversário pelo volume de jogo que ele tem. Que assim, no jargão popular, distribui pancada até não poder mais, né? Tipo, querendo quebrar a bola o tempo inteiro. E aí, nos primeiros momentos, já deu para ver que não ia ser fácil sustentar isso, né? Porque enfrentando um jogador como o Attman, que estava lá devolvendo agressivo, mas bem atrás da linha de base, né? Oferecendo algo de diferente, né? E explorando toda vez que o João ia para a rede, né? Conseguindo boas passadas, fazendo boas leituras, né? Aí o jogo começou a ficar numa maneira que você começava a perceber, isso não tá indo bem, né? Tipo, isso aí tem potencial de dar muito errado. E aí o que acontece? O João mudou a estratégia no primeiro set, a partir do momento que ele viu que não estava conseguindo ganhar através de winners, né? Que tentar conseguir bolas vencedoras, o cara lá no fundo de quadra estava devolvendo, estava colocando a bola ali com bastante efeito, trazendo muitas variações, não dando ele um bom tempo de bola e um bom ritmo, né? Então assim, a gente vai analisando isso e fica pensando, né? Olha, ele vai perceber isso e fazer um ajuste? Não fez. Eu até minto, ele faz a partir do 4-0 do segundo set, mas também aí é meio tarde, né? O melhor momento dele no jogo é ali. Ele começa a ficar mais atrás no fundo de quadra, começa a sustentar algumas trocas a mais, e aí, a partir do momento que ele volta para 4-3, ele volta a agredir um pouquinho mais a bola, né? Na devolução ele até mantém um posicionamento um pouquinho mais defensivo. E aí que eu reitero, né? As pessoas não entendem mal o que eu digo, eu falo que tinha que ser um pouquinho mais como o de Minaur. Eu não tô dizendo para jogar igual o de Minaur, mas entender que assim, você não vai ganhar todo jogo na pancadaria. O João Fonseca hoje não é o Sinner. E olha, eu vou falando do Sinner aqui do jogo do Diallo, meio que spoiler pro jogo lá. Ele ganhou do Diallo hoje sabendo sustentar no fundo de quadra. O Sinner, inclusive, ele em número de winners, acho que ele só teve um a mais que o Diallo, mas teve 30 erros não forçados a menos. O Sinner, ele virou o tenista que virou hoje, não é porque ele só ataca. O Sinner sustenta as trocas, ele sabe o momento certo ali de ir para uma definição e o momento certo para jogar a bola profunda, para construir, entende? Ser agressivo não é apenas você jogar toda a bola para ser um winner. Não, você tem que, obviamente, ditar o ritmo do ponto, mas ao mesmo tempo jogar com a margem necessária, que não deu ponto de graça, viu um erro não forçado, né? E assim, hoje ele encarou um cara que tirou a agressividade dele, né? E aí você tem que fazer o cara pagar pra ver, entende? Vai querer me agredir? Eu vou colocar o máximo de bola possível em quadra. Eu vou colocar a bola, você vai ter que correr de um lado pro outro, transforma o jogo em algo físico. É o que eu falo do de Minaur, né? Você vai querer atacar o cara, ele vai te jogar uma bola a mais, vai jogar mais uma, né? Ah, mas ele não é um cara que tá, tipo assim, querendo jogar dessa forma. Vai ter que aprender. Eu vou falar a verdade aqui, você quer ser número 1, você vai ter que ser dinâmico. O Alcaraz, o Sinner, eles fazem isso, entende? Eles fazem você pagar pra ver, várias vezes, né? Eles vão colocar uma bola a mais quando for necessário. Esses caras fazem isso. O Federer fazia isso, o Djokovic fazia isso, o Nadal fazia isso. Todos esses tenistas do Big Three, olha só, para pensar os caras que eles tiveram que enfrentar por anos. Nikolai Davydenko, Andy Roddick, Juan Martín Del Potro, Rob Soderling, Gael Monfils, Joe-Wilfried Tsonga, Thomas Berdych, Milos Raonic. Assim, tem gente ali de alguns perfis mais semelhantes, muita gente de perfis diferentes, e eles tinham que ter estratégia para todo mundo. Eles tinham que ter ajuste, maneira de jogar diferente para toda essa galera. E hoje não é diferente. Num dia que ele vai enfrentar um Shelton, tem um dia que ele vai enfrentar o de Minaur, tem um dia que ele vai enfrentar o Urkats, né? Ele ganhou lá do Urkats no Roland Garros, parabéns, né? Mas assim,
Ele vai enfrentar gente de toda maneira diferente na carreira dele. Ele tem que estar preparado. E é mais do que natural que a estratégia dele possa funcionar um dia, possa funcionar contra o oponente X e não vá funcionar com o outro. E o tenista ele tem que ser maleável. Eu não gosto dessa ideia de o cara só ficar quebrando a bola, assim, no sentido de partir para ataque o tempo todo. É um jogo que para mim foi muito pobre taticamente. E houve ali demora para tentar fazer algo diferente. E no final, assim, tipo, o ser defensivo do de Minaur é um conceito mal compreendido, porque tem os pessoal que ficam, o de Minaur só passa a bola pro outro lado. É estupidez falar um negócio desse. Você vê lá as estatísticas de jogo, o de Minaur consegue colocar quase 70% dos golpes no último terço de quadra. Isso não é ser defensivo. Isso é você usar a solidez também como uma ferramenta de você jogar o adversário para trás, de você tirar o conforto e um bom posicionamento pro ataque, tirar a precisão dele. É isso que o de Minaur faz, entende? Ele não tá passando bola só pro outro lado. Ninguém iria chegar a oitavas de final de quase todos os Masters 1000, agora acabou essa sequência para ele, se só fizesse passar bola pro outro lado. Não é assim que funciona, entende? O João ele tem que saber construir mais pontos, esperar o momento certo para atacar. Ali não faltou erro não forçado de vir uma bola alta, aí ele dá 2 passos para dentro da quadra, entende, né? Tipo, e não tem um posicionamento ideal e tenta meter a bola na linha, tipo, joga um pouco mais de margem, entende? Mira a bola 1 metro para dentro da quadra, ou assim, seja para o lado e para dentro, né? E usa a potência, a velocidade, né? Se a bola é de cima para baixo, você pode dar esse luxo. E ele não faz, né? E ele tenta ali, tipo, o tempo todo ir para as bolas vencedoras. E hoje foi um dia que ele nem conseguiu 10 winners, né? Tipo, um nó tático do Atsmani. Mas pra mim, assim, tipo, ele percebeu um jogo que não estava encaixando, tinha que no segundo set trazer uma abordagem diferente. Não fez. Porque aí eu posso falar, por exemplo, do Diallo agora. O Diallo levou um 6-2 do Sinner com um pneu moral. Ele fez 2-0, levou um 6-0 depois disso. E o João levou o segundo set pro tie-break. Porque mudou um pouco a dinâmica do saque, a construção do ponto. Entende? Ele fez ajustes que fizeram com que o Sinner, que no primeiro set passou por cima dele, só tivesse um breakpoint no segundo set inteiro. Mas que assim, teve 7 points. Por pouco que ele não levou o jogo pro terceiro set. O Sinner achou a devolução espírita. E assim, é um cara que, tecnicamente falando, não tem o talento do João Fonseca. É diferente também, é um cara mais de 2 metros, tem um perfil de sacador. Mas assim, o cara hoje, ele nivelou um set contra o Sinner. Depois de levar 6 games seguidos no primeiro, ajuste, mudança. Então, assim, eu acho que esse jogo, você pode até elogiar a postura de tentar lutar ali no final, entende? Não largar o osso, mas não é só isso, entende? Tem que ter mais, né? E eu não gosto do argumento, assim, que está construindo o físico dele, etc. Faz parte do desenvolvimento e do processo. Olha, eu entendo que faz parte do processo derrotas, que ele não vai ganhar jogos, assim, torneios logo de cara. Ele ganhou Buenos Aires, ok, mas assim, eu entendo que faz parte do processo derrotas, mas o cara já tem um ranking ali, tipo assim, de acima de 50 do mundo, que já nos indica que ele tem preparação, que ele tenha certo nível para lidar com certo nível de problemas. Então, assim, as derrotas que ele teve aqui nesses últimos 2 torneios, para Atsmani e Skulkate, é isso que eu quero dizer, gente. Não pode pensar lá nos principais nomes enquanto o cara não tá ganhando desses, entende? E pra mim, assim, ele não vai jogar o Winston Salem, que é o 250 que acontece a partir da próxima semana. Agora ele vai ficar 2 semanas sem jogar até o US Open. Ok, decisão dele, tudo isso, mas eu vou falar uma coisa aqui. Ele ainda é tenista para jogar 250 e 500, né? Pra mim não faz sentido o calendário dele ter mais Masters 1000 do que 250 e 500. Até o Bublik foi lá fazer 250 e pulou os 2 Masters 1000, né? Tipo, não acho que a estratégia mais brilhante pensando pro US Open, né? Que jogou 250 no Saibro, mas ele ganhou 500 pontos, né? Tipo, o cara foi lá e fez os pontos dele. Pra ele vale ouro isso. Então, sinceramente, eu olho pra esses jogos até agora, início de quadradura, e desanima. Porque eu tava esperançoso, pô, ele vai voltar pra melhor superfície dele, onde ele tava jogando muito bem em março, né? E são 4 jogos que, ao meu ver, nenhum deles foi bom. Eu não gostei de nenhum dos 4 jogos, né? Não achei a atuação dele contra o Skulkate boa. Ele ganhou do Yonkachebu, mas não foi uma grande atuação. Muitos erros, né? E aí acontece o quê? Tipo, ele ganha do Fokina, porque o Fokina desistiu porque o físico dele acabou. Porque em tênis jogado, quando o Fokina teve minimamente condição, ele foi superior. Então, eu olho para essa partida de hoje, para mim é a pior das 4, porque ele encarou um desafio muito diferente de um jogador que não deixaria ele jogar da maneira que ele, assim, que surpreendeu ele, jogou de uma maneira completamente antagônica que ele está acostumado e não mostrou
capacidade de tentar buscar uma saída durante boa parte do jogo. E quando foi tentar algo diferente, como eu disse, foi no 4-0 do segundo set para o oponente, aí era aquele negócio, muito tarde para buscar. Então, complicado e é frustrante isso. E vamos ver, né? Tipo, e de novo, assim, eu não gosto dessa desculpa, faz parte do processo, porque parece meio que você jogar a sujeira para baixo do tapete, né? Porque ele ainda vai progredir tudo isso, mas para mim, assim, para você comprar esse negócio, você tem que ver pelo menos os sinais positivos, né? De você olhar para o jogo e falar, ok, né? Faz parte, entende? Você tem que sair pensando no positivo. Quando ele perdeu para o Fritz lá em Eastbourne, eu tava pensando positivo, eu gostei da atuação dele lá. Agora, esse jogo aqui não tenho como olhar para isso e falar, nossa Deus, aqui ele mostrou evolução ali, olha o que ele tá fazendo ali. Tipo, eu tô vendo os mesmos problemas. É isso que me frustra. Mesmos problemas. É o overplay, é um jogo que parece excessivamente ansioso, busca o ataque o tempo todo, não parece estar disposto a prolongar as trocas quase em momento nenhum, tá sempre querendo atacar antes da hora. E aí dá muito ponto de graça. E hoje foi surpreendido e não quis fazer, tipo, o cara, na maior parte do tempo, pagar para ver assim, se ele errava mais e tudo isso. Tanto é que quando ele conseguiu ali a quebra, conseguindo colocar a bola em quadra, conseguindo colocar ele para se movimentar, porque o Atmani estava indo muito por risco, né? E aí ele foi dando pontos de graça que foram importantes, né? E no primeiro set, assim, ele poderia ter pressionado mais se não queimasse tanta devolução do segundo saque. Então, vamos ver agora. Vamos ver o que acontece pro US Open. Mas é frustrante porque eu queria muito ver ele jogando contra o Fritz. Eu queria muito ver o João Fonseca jogando contra o americano e não vai acontecer. Então, pelo menos não nesse torneio. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.